Seu gato te morde, quase automaticamente, você ri, afasta a mão ou pensa que foi só brincadeira. Às vezes você acredita que é excesso de energia, birra ou até um traço da personalidade dele. Esse pensamento parece inofensivo, mas pode estar te colocando em uma zona perigosa dentro da relação com o seu gato sem que você perceba. A mordida felina raramente é aleatória e quase nunca é exagero. Na maioria das vezes, ela é um aviso claro que não foi compreendido. Diferente dos humanos, gatos não discutem, não explicam e não insistem verbalmente. Eles se comunicam com o corpo, com pausas, com sinais sutis que passam despercebidos por quem não aprendeu a observar. Quando esses sinais são ignorados, o corpo precisa encontrar outra saída. A mordida não surge do nada. Ela surge quando todas as outras tentativas falharam. É comunicação elevada ao último nível porque os anteriores não funcionaram. O problema começa quando o tutor interpreta esse comportamento como algo normal. Quando você trata a mordida como brincadeira, você ensina ao seu gato, sem perceber, que os avisos suaves não são suficientes. Ele aprende que precisa ir mais longe para ser respeitado. E é exatamente assim que pequenos beliscões começam a escalar, se tornando mais fortes, mais frequentes, aos poucos, mais imprevisíveis. Este vídeo não é para te assustar e nem para colocar culpa em você. É para te mostrar algo que quase ninguém explica com clareza. A mordida não é agressividade gratuita. Ela fala de limite, desconforto, estresse acumulado ou até dor. Se você convive com gatos, isso não é um detalhe, isso afeta diretamente a segurança da sua casa e a saúde emocional do seu animal. Fique comigo até o final, porque entender o que está por trás desse comportamento muda completamente a forma como seu gato se sente ao seu lado. Às vezes, uma única mudança de atitude é suficiente para transformar uma convivência tensa em uma relação mais segura, previsível e cheia de confiança. A mordida não começa nos dentes. Ela começa muito antes, em um acúmulo silencioso que quase ninguém percebe. O corpo do gato fala o tempo todo, mas em uma linguagem sutil, econômica e extremamente precisa. Antes de qualquer mordida, o gato já tentou se comunicar de outras formas. O problema é que esses sinais quase sempre passam despercebidos pelo olhar humano. A respiração muda primeiro. Ela fica mais curta, menos profunda. Em seguida, os músculos começam a enrijecer. O corpo que antes estava relaxado perde a fluidez, como se algo travasse por dentro. A cauda, que balançava solta ou permanecia imóvel, passa a bater de forma seca e irregular. As orelhas giram levemente para os lados ou se inclinam para trás. Esses não são gestos aleatórios. São pedidos de pausa. Nesse ponto, o gato ainda está tentando evitar o confronto. Ele está dizendo, sem palavras, que aquele contato começou a passar do limite. O toque que era agradável agora se tornou demais. O ambiente que parecia seguro começou a gerar tensão. O corpo entra em alerta não por agressividade, mas por autopreservação. O gato não quer morder. Ele quer que aquilo pare. O problema surge quando o humano ignora esses sinais e continua. A mão insiste. O carinho não para. A interação segue como se nada estivesse acontecendo. Para o gato, isso significa que a comunicação falhou. O aviso não foi respeitado. É nesse intervalo, entre o primeiro sinal ignorado e a insistência humana, que a mordida começa a se formar. Quando a mordida finalmente acontece, ela não vem por impulso. Ela vem por esgotamento. O gato já tentou congelar, se afastar, enrijecer o corpo e avisar com a cauda. Nada funcionou. A mordida surge como o último recurso para interromper algo que se tornou insuportável. E é exatamente por isso que, quando você aprende a reconhecer esse momento anterior, a mordida deixa de existir. O limite passa a ser respeitado antes de ser ultrapassado. Essa leitura muda completamente a dinâmica da convivência. O gato começa a perceber que não precisa chegar ao extremo para ser ouvido. A confiança aumenta, a tensão diminui e a relação se reorganiza de forma silenciosa, mas profunda. Existe um erro silencioso que muitos tutores cometem sem perceber e que, aos poucos, ensina o gato a usar a mordida como principal forma de comunicação. Esse erro não vem da maldade,
vem do desconhecimento. Ele acontece no exato momento após a mordida, quando a reação humana parece inofensiva, mas para o gato comunica exatamente o oposto do que se imagina. Quando o gato morde e a pessoa ri, fala o nome dele em tom carinhoso, continua o contato ou até afasta a mão de forma exagerada, o gato não entende isso como reprovação. Para ele, aquilo é uma confirmação. Ele aprende que a mordida funciona. Que ela gera a resposta imediata. Que interrompe o incômodo. Que muda o cenário a favor dele. Com o tempo, o corpo do gato deixa de investir nos sinais iniciais. A cauda avisa menos. O enrijecimento dura menos tempo. O aviso fica mais curto. Não porque o gato ficou agressivo, mas porque ele aprendeu que avisar não adianta. A mordida passou a ser a forma mais eficiente de comunicação dentro daquele ambiente. O gato não pensa em certo ou errado. Ele pensa em resultado. Se morder faz a mão sair, se morder encerra a interação, se morder devolve controle ao corpo, esse comportamento se fortalece. É aprendizado puro, não emoção negativa. É uma resposta adaptativa a uma convivência onde os limites não foram respeitados nos níveis mais sutis. Quando o tutor entende isso, algo importante muda de lugar. A culpa sai do gato e volta para a dinâmica da relação. O problema não começou no comportamento felino, começou na forma como a interação foi construída ao longo do tempo. Ajustar a resposta humana, especialmente nos primeiros sinais, é o primeiro passo real para interromper esse ciclo. Ao mudar a forma como você reage antes da mordida, o gato aprende que não precisa chegar a esse ponto. A comunicação volta a acontecer em níveis mais suaves, o corpo relaxa com mais facilidade e a convivência começa a se reorganizar sem confronto. Nem toda mordida está ligada apenas a limite emocional ou excesso de estímulo. Em muitos casos, ela nasce de dor física real que passou despercebida. Gatos são especialistas em esconder desconforto. Na natureza, demonstrar dor é sinal de vulnerabilidade, e esse instinto permanece mesmo dentro de casa. Por isso, quando algo dói, o corpo reage, mesmo que o gato não demonstre de forma óbvia. O toque humano, por mais carinhoso que seja, pode atingir exatamente um ponto sensível. Uma articulação inflamada, um problema dentário, uma dor na coluna, um desconforto abdominal ou até uma ferida escondida sob o pelo. Para o tutor, parece um carinho normal. Para o gato, aquele contato é uma ameaça imediata. A mordida surge como defesa automática para interromper a dor. O perigo está na interpretação errada. Quando a mordida é vista como mau humor, birra ou traço de personalidade difícil, o tutor tende a insistir. A lógica humana diz que carinho acalma. A lógica do corpo felino diz que aquele toque machuca. Cada tentativa de aproximação passa a ser registrada pelo gato como algo que precisa ser evitado ou combatido. Um sinal importante é a repetição do padrão. Se a mordida surge sempre em um determinado tipo de toque ou ao tocar uma região específica do corpo, isso não é coincidência. É o corpo do gato pedindo socorro da única forma que encontrou. Ignorar esse padrão não corrige comportamento, apenas aprofunda o sofrimento e desgasta a relação. Observar esses detalhes pode ser a diferença entre corrigir uma interação ou deixar um problema de saúde evoluir em silêncio. Muitas mordidas desaparecem quando a dor é tratada. Não porque o gato foi educado, mas porque o corpo voltou a se sentir seguro. Muita gente acredita que carinho nunca é demais, mas para gatos isso não funciona da mesma forma. O sistema sensorial felino é extremamente sensível, e o que começa como um toque agradável pode se transformar em desconforto em poucos segundos. A pele, os pelos e as terminações nervosas recebem estímulos intensos, e o cérebro entra em estado de alerta muito mais rápido do que o humano imagina. No início, tudo parece normal. O gato ronrona, permanece próximo, aceita o contato. Mas, internamente, o estímulo continua se acumulando. A pele começa a ficar hiperestimulada, os músculos tensionam, e o corpo pede uma pausa que nem sempre é respeitada. Quando essa pausa não acontece, a mordida surge como um freio imediato. Não é raiva e não é agressividade. É autoproteção. Esse tipo de mordida costuma pegar o tutor de surpresa porque, segundos antes, parecia que estava tudo bem.
A sensação é de algo que aconteceu do nada. Mas o limite já havia sido ultrapassado. O gato deu sinais, mesmo que discretos. Eles só não foram percebidos a tempo. O corpo falou antes dos dentes, mas ninguém escutou. Aprender a interromper o contato antes desse ponto é um gesto profundo de respeito. Observar o primeiro enrijecimento do corpo, a mudança no olhar ou o movimento diferente da cauda permite que a interação termine de forma segura. Quando o gato percebe que você entende esse limite sem precisar da mordida, algo importante muda dentro dele. A confiança aumenta porque o gato aprende que pode relaxar ao seu lado. Ele não precisa ficar em alerta constante nem se defender para ter espaço. Com o tempo, o comportamento se ajusta naturalmente. A mordida perde função porque o limite passa a ser respeitado antes de ser forçado. Quando um gato morde apenas uma pessoa específica da casa, é comum ouvir que ele não gosta dela ou que escolheu um alvo. Mas essa leitura é simplista e quase sempre errada. Para o gato, a mordida não é pessoal. Ela é contextual. Gatos aprendem por associação, e cada pessoa representa um conjunto diferente de experiências, gestos, tons de voz, formas de tocar e estados emocionais. Se uma pessoa invade mais o espaço, se aproxima sem observar os sinais, toca com mais pressão ou insiste mesmo quando o corpo do gato pede pausa, o animal registra aquele padrão como risco. Não importa se a intenção é carinho ou afeto. O corpo do gato responde ao que sente, não ao que o humano quis demonstrar. A mordida surge como ferramenta de proteção naquele contexto específico. O mais curioso é que, muitas vezes, essa mesma pessoa acredita que o gato é implicante ou difícil, enquanto observa o animal ser dócil com outras pessoas da casa. A diferença não está no gato, está na dinâmica. O gato não generaliza comportamentos. Ele refina. Ele aprende com quem precisa usar certos recursos para manter o próprio espaço e a própria segurança. Isso explica por que, quando a postura dessa pessoa muda, o comportamento do gato também muda. Ao desacelerar, observar mais, respeitar pausas e permitir que o gato escolha quando se aproximar, a mordida começa a perder sentido. O corpo do gato deixa de entrar em alerta naquela presença específica. Esse ponto é importante porque tira o rótulo de agressivo do gato e coloca o foco onde ele realmente está na relação. A mordida não define caráter. Ela revela uma interação que precisa ser ajustada. Quando o humano muda, o gato responde. Essa é uma das provas mais claras de que o comportamento felino é construído em parceria. Quando a mordida é ignorada, minimizada ou tratada como algo normal, um ciclo silencioso e perigoso começa a se formar dentro da relação. O corpo do gato aprende que os sinais iniciais não funcionam. Ele avisa, endurece, tenta se afastar, mas ninguém responde. Cada tentativa frustrada aumenta a tensão interna e reduz a chance de comunicação em níveis mais suaves. Com o tempo, o gato passa a pular etapas. Os avisos ficam mais curtos ou desaparecem. A mordida surge mais rápido, com menos sinais aparentes. Para o tutor, o comportamento parece imprevisível, como se o gato tivesse mudado de repente. Para o gato, nada mudou. Ele apenas aprendeu que só será ouvido quando agir de forma mais intensa. Esse ciclo cria insegurança dos dois lados. O tutor começa a se aproximar com medo. O gato percebe essa tensão e entra em alerta ainda mais rápido. A convivência fica instável, os momentos de carinho diminuem e a casa perde a sensação de segurança. Quanto mais vezes esse padrão se repete, mais difícil fica para o gato voltar a confiar que seus limites serão respeitados. O ponto mais delicado é que, nesse estágio, corrigir apenas a mordida não resolve. O problema não está no ato final, mas em tudo que foi ignorado antes dele. Tentar repreender depois do ocorrido não ensina nada ao gato e apenas reforça o medo. O ajuste precisa acontecer antes, no reconhecimento dos primeiros sinais e na mudança imediata da resposta humana. Interromper esse ciclo exige consciência e consistência. Exige observar mais do que tocar, pausar antes de insistir e aceitar que respeito, para o gato, é previsibilidade. Quando o corpo do gato percebe que não precisa escalar para ser ouvido, a tensão começa a diminuir. A mordida perde força, perde frequência e, aos poucos, perde função.
Toda mordida revela algo sobre o nível de segurança que o gato sente na relação. Um gato confiante acredita que será respeitado antes de precisar se defender. Quando essa confiança falha, a mordida surge como um atalho para recuperar controle sobre o próprio corpo e o próprio espaço. Isso não significa que o vínculo está perdido, mas mostra exatamente onde ele ficou frágil. Muitos tutores acreditam que amar é insistir, segurar, forçar proximidade ou decidir pelo gato. Para o gato, amor tem outra forma. Amor é previsibilidade, escolha e respeito aos limites. Um gato seguro se afasta quando quer, se aproxima quando sente vontade e confia que seus sinais serão lidos. Quando essa segurança existe, a mordida deixa de ser necessária. Reconstruir essa confiança não acontece de um dia para o outro. Começa no momento em que o humano passa a observar mais do que agir, ouvir mais do que tocar e respeitar mais do que controlar. Pequenas mudanças na forma de interagir reorganizam profundamente a relação. O gato relaxa, o ambiente se torna mais previsível e a convivência volta a ser leve. Seu gato não morde porque é difícil, ingrato ou agressivo. Ele morde porque foi o único caminho que encontrou para ser respeitado naquele contexto. Quando você muda o olhar e entende a mordida como mensagem, algo se ajusta silenciosamente. A casa fica mais segura, o gato mais confiante e você passa a enxergar comportamentos que antes pareciam confusos. Respeitar limites não afasta. Aproxima. Ouvir o corpo do seu gato antes que ele precise morder cria uma convivência mais tranquila e profunda. A confiança não volta em um único dia, mas começa exatamente no momento em que o gato percebe que não precisa mais se defender para ser compreendido. Esse é o verdadeiro ponto de virada entre vocês. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu gato, isso é só o começo. Aqui no canal eu falo sobre comportamento felino de forma clara, respeitosa e sem culpa, para que você construa uma relação mais segura e verdadeira com o seu gato. Se inscreve agora para continuar aprendendo a ler os sinais do seu gato antes que eles virem problemas. Ativa o sino para não perder os próximos vídeos e compartilha esse conteúdo com alguém que ama gatos e ainda acha que mordida é brincadeira. Quanto mais pessoas entendem o comportamento felino, mais gatos vivem com menos medo, menos estresse e mais confiança dentro de casa.